A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler em Efésios capítulo 6 e o verso de número 15, que diz assim: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Este versículo da palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje, falando de mais uma peça da armadura relacionada por Paulo no capítulo 6 da carta aos Efésios. Esse calçado do crente muito provavelmente é sugerido pela passagem de Isaías, capítulo 52 e versículo 7, que diz assim: qual suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Em Romanos capítulo 10 e versículo 15 também tem essa referência que trata também desse assunto, que fala desse assunto tão importante daqueles que anunciam a salvação. Romanos capítulo 10 e versículo 15 diz assim: qual formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Então, os pés são nosso órgão de locomoção e viagem, aquele órgão que leva o mensageiro aos lugares onde ele deve anunciar a mensagem do estabelecimento da paz com Deus. Então você percebe que os pés, ou os nossos pés, um órgão do nosso corpo que conduz o mensageiro aonde ele deve ir para anunciar as boas novas. Quando Paulo escreve e fala dessa parte que compõe um todo na armadura, e falando dos pés, naquela época se andava muito a pé para transmitir o evangelho da salvação. Então ele diz que esse órgão do nosso corpo é o responsável para conduzir o mensageiro que vai levar as boas novas de paz, as boas novas de salvação. Mas nós podemos ver pelo menos 4 pontos importantes a respeito deste assunto. O primeiro é que precisa ter uma preparação. Na versão da Septuaginta, a palavra aqui empregada é toimasia, significa estado de preparação. Então fica subentendido aqui a necessidade de nos prepararmos para a pregação do Evangelho. Tem que ter uma preparação. Aquele que vai levar a mensagem do Evangelho, ele precisa de preparação em vários aspectos. Por exemplo, quem vai
anunciar essas boas novas a outras nações, ele precisa conhecer o costume, precisa conhecer a língua falada naquele lugar, precisa se adaptar a clima, a alimentação e muitas outras coisas. Ele precisa de uma preparação adequada para sair, para anunciar essas boas novas de paz, de salvação. Ele não pode simplesmente dizer eu vou. Não. Ele precisa se preparar para sair, para andar e anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. O segundo ponto que podemos definir aqui é que outros preferem traduzir por equipamento. E esse Evangelho da Paz é esse equipamento posto em nossos pés, mediante o que avançamos batalha adentro, obtendo vitória. Então outros preferem traduzir essa palavra calçado os pés com a preparação do Evangelho de um equipamento. Equipamento que leva o Evangelho, que anuncia o Evangelho mediante o avanço que ele vai tendo de anunciar a palavra, ou seja, a forma que ele vai avançando na divulgação deste Evangelho, a maneira que ele vai desafiando os lugares, ou que vai desbravando os lugares para anunciar as boas novas. Ele é como se fosse um equipamento que ele transportasse para desbravar os corações daqueles que estão esperando para ouvir essa boa nova de salvação. O terceiro ponto pode significar prontidão. Prontidão. Está pronto quando assim for solicitado. Porque muitas vezes a pessoa pode estar preparada, pode estar com o equipamento para sair, mas não está pronta. Não está, como se diz, disponível para sair. Prontidão é como uma pessoa, quando é chamado, ele diz: eis-me aqui. Isaías fala disso, ele diz que ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono e ouviu a voz que dizia: quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui. Então ele precisa estar pronto, de prontidão, atento, preparado, com o equipamento que é o Evangelho no seu coração, para quando for chamado, quando for enviado, quando precisar de alguém para avançar nessa obra, para avançar neste desafio, ele possa dizer: eis-me aqui. Então, o terceiro ponto é prontidão. Depois nós encontramos mais um ponto, que é o quarto ponto, que também pode significar estabelecimento de um alicerce firme ou uma
base firme de apoio espiritualmente falando. Então esse é o quarto ponto, é estabelecer um alicerce, uma base de apoio, saber onde ele vai e ali chegando ele ter um local para firmar os seus pés, para poder ter apoio, para poder ficar no lugar onde lhe dê estabilidade, onde lhe dê confiança e ele ter um local para dar continuidade a essa preparação, para dar continuidade a este serviço que irá executar. Então ele precisa de uma base sólida, uma base ou um alicerce com bastante solidez para que possa desenvolver o trabalho, o serviço com qualidade. Porque não é somente querer ir, não é somente dizer que vai, se não tem esses pontos de preparação, não tem esses pontos do equipamento correto, do evangelho bem distribuído, bem consistente quando ele abrir a sua boca para falar de vários assuntos a respeito do evangelho de Cristo, ele souber colocar isso de forma adequada, de forma que venha atingir realmente o coração daqueles que lhe ouvirão. Muitas vezes as pessoas saem, mas ele não sabe como divulgar, como se expressar de forma correta em cada local, em cada lugar, em cada cidade, em cada estado, em cada país, em cada casa, que os seus pés os conduzirem para anunciar a boa nova de salvação. Então precisa de preparação, precisa de equipamento, precisa de prontidão e também precisa de estabelecimento, precisa de alicerce firme, de uma base firme de apoio espiritualmente falando. Então, você que deseja ir anunciar a palavra, o evangelho da paz e ter essa qualificação na preparação do evangelho da paz, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, se prepare, busque o Senhor, aprenda o que é preciso, o que é necessário e esteja de prontidão para quando for chamado você poder dizer: eis-me aqui, e o Senhor será contigo para a glória do nosso Pai. Deus em Cristo continue te abençoando. Espero que você possa refletir bastante nesta palavra de hoje. O Senhor continue te guardando e te abençoando e te fazendo próspero para a glória dele. Eu oro em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém e amém.